Muito bem. Gente, olha só. hã, eu estava pensando esta semana, o que eu faria se a gente estivesse em sala de aula. A gente está na última semana de aula antes de entrar as férias. Eu sei que muita gente está trabalhando já com matéria nova, esse era o meu planejamento, até que, eu comecei vocês sabem que eu faço faculdade de psicologia, já faz 2 anos e meio, já posso dizer que eu sou 50% psicólogo já. Mas vocês sabem que eu estava fazendo um trabalho que eu tenho que entregar nessa sexta-feira, e meu trabalho era justamente sobre a adolescência. E o tema do trabalho é o quanto os smartphones e as redes sociais influenciam na vida do adolescente. Eu acabei, em função desse trabalho, comprando alguns livros aí sobre esse tema, estudei outras coisas na própria internet mesmo, e e eu gostaria de hoje conversar um pouquinho com você sobre isso, para que a gente possa ter noção de algumas coisas e que eu possa ajudar vocês, em relação a isso, tá. Então a aula de hoje, assim como a gente faz em sala de aula de vez em quando, a aula de hoje, ela vai ser não vai ser uma aula de inglês, mas vai ser uma palestra aí, para que a gente possa entender algumas coisas que vão ser importantes para vocês. Então eu te peço aí que te mantenha acordado e junto comigo aí, para que a gente possa fazer essa viagem aí juntos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que a gente vai falar sobre um tema que deveras eu considero muito importante, que é alguns aspectos aí, o que tem acontecido com vocês, com os adolescentes aí nessa em 2020, né? E quais as causas do constante sentimento de vazio e infelicidade que incomoda muitos de vocês. Talvez você não tenha passado ainda por isso. Alguns de vocês, inclusive que estão nessa sala aqui, eu já conversei a respeito disso, porque já passaram por esses problemas. Vários que ainda não passaram, passarão, e existem causas possíveis para isso, existem aspectos a serem estudados em relação a isso, e a gente precisa conversar sobre. E eu acho que é papel do colégio também, e eu aproveito que eu estou estudando sobre isso para trazer algumas coisas para vocês que talvez sejam muito importantes. Se está com pai, mãe na volta aí e quiserem sentar junto para escutar, fique à vontade. A palestra de hoje também é direcionada aos pais. Eu diria que os pais têm um papel fundamental e importante aqui também na ideia dessa palestra. Algumas características da adolescência atual, tá? Primeiro, que se vive dentro de um ambiente de positividade excessiva. Sabe, aquela criação, assim, super protegida, aquela coisa do fica tranquilo, tudo vai dar certo, né. As próprias redes sociais, elas facilitam para que isso aconteça, né. Então, esse ambiente de positividade excessiva, ele é uma das características do que a gente está vivendo agora. O individualismo exacerbado, né, ou seja, se tem menos filhos hoje em dia, no máximo 2 normalmente, né, raramente você encontra uma casa com 3 crianças, né, com 3 filhos. Então, é normal, dentro desse individualismo, que a gente ache que as regras são para os outros, mas para mim elas não se aplicam. Então eu posso sim ir sem uniforme para a escola, né, eu posso burlar algumas regras, porque para os outros elas servem, para mim não necessariamente. Ou seja, eu tenho direito a tudo que é bom, mas tenho poucos deveres em relação a isso. A gente entrega muito pouco, mas quer tudo para nós, né? Então, são algumas dessas características. Senhor, mas eu não sou assim. Tudo bem? Ótimo, beleza, não tem problema. Mas, de forma geral, somos assim, né? Aqueles que nasceram aí de 2000 para cá.
certo? A felicidade dos adolescentes, que aumentava até 2005, passou a cair fortemente a partir daí. 2005, 2010 em diante, então, isso teve uma queda bruta. Sor, como é que se sabe disso? Através de pesquisas, né? Tem pesquisas aí dentro desse livro aqui, o livro que eu estou lendo é esse aqui, ó, iGen, né? Que é a denominação da geração de vocês aqui para a escritora desse livro, que é a Jan Mark Twain, né? E aqui ela faz justamente um apanhado geral de tudo o que acontece nessa adolescência e muitas das coisas que eu estou trazendo para vocês estão aqui, tá? Até o início dos anos 2000, cada vez mais adolescentes afirmavam estar satisfeitos em diversas pesquisas feitas. Tem pesquisas feitas aí a respeito disso desde 1970, tá? Uh, 76, no caso. E os adolescentes de hoje, ou seja, aqueles que estão aí agora com 15, 14, 13, até os 18, 19 anos, eles nunca afirmavam estar tão insatisfeitos, tá? E essa insatisfação era consigo mesmos e com a vida em geral, com a vida de forma geral. O que houve, então? Quais foram as coincidências aí? O que aconteceu de 2005 para cá que alterou a vida dos adolescentes e que alterou essa insatisfação com a vida? Por que que essa satisfação ela vinha aumentando desde a década de 90 até o início dos anos 2000 e depois ela deu uma diminuída e não só diminuiu, como ela começou a gerar outras coisas. Muito bem. O que veio acontecendo aí? Um aumento do sentimento de solidão, tá? E agora a gente vai tentar entender por que disso, quais são as causas disso e o que faz com que esse aumento aconteça, né? Quais as características disso tudo, certo? Então, mais tempo nas redes sociais não devia diminuir a sensação de solidão, já que eu vejo mais os meus amigos, que eu converso com os meus amigos em qualquer momento, através do WhatsApp ali. Desde 91, dentro dessas pesquisas que eu estou falando para vocês, os jovens, os adolescentes, eles têm se sentido mais solitários do que nunca. Isso tem a ver com um sentimento de exclusão que acontece por causa das redes sociais. Como assim, senhor? Que sentimento é esse? Pensa o seguinte, eu vejo as pessoas nas festas, eu vejo as pessoas enfim, nas fotos, nas selfies, e quando eu não me encontro lá, eu me sinto excluído. E sempre que eu me sinto excluído, esse meu sentimento de solidão aumenta. Isso faz muito sentido, tá? Portanto, assim, ó, uma coisa que eu preciso entender é quanto mais tempo eu estou fazendo isso aqui, menos tempo eu tenho de interação social. E quanto menos tempo eu tenho de interação social, e quando eu falo em interação social aqui, é ao vivo mesmo, tá? Não é através do celular. Quanto menos tempo eu tenho de interação social, maior o meu sentimento de solidão. Quanto mais tempo de tela, maior a sensação de ser deixado fora das coisas. Certo? Porque eu estou olhando mais as pessoas fazendo coisas e eu não estou lá nessas coisas. A menos que eu seja muito popular e tal, mas até mesmo esse sentimento de popularidade, ele é questionável em relação às redes sociais. Um detalhe importante aqui, embora esse sentimento de solidão atinja a todos, meninos e meninas, as meninas elas são mais passíveis de sofrerem com isso. Elas se incomodam mais por não estarem presentes nos lugares, né? Por se sentirem sós do que os meninos. Tá? Isso daí são várias pesquisas que indicam, não sou eu que estou falando, certo? Então, o aumento desse sentimento de solidão, e estou falando aqui em relação às redes sociais, ele é maior entre as meninas que entre os meninos, tá? Quando se fala em tempo de tela, a gente fala de celular, a gente fala de videogame, fala de computador e de televisão também. Porém, o pior deles está aqui, na minha mão. E a gente vai explicar hoje o porquê. Além do sentimento de solidão, nós temos tido um aumento da depressão na adolescência. Gente, eu
A minha adolescência foi na década de 90. 93 eu fiz a 8ª série, 94, 95, 96 o meu ensino médio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existia depressão na adolescência naquela época, não se falava em depressão. Ah, mas isso não é porque as pessoas não ficavam doentes, é porque se tinha um preconceito em relação à psicologia e tal. Quem ia no psicólogo era louco. É verdade, existia realmente esse preconceito, tá? Mas não tinha. Tem várias pesquisas, e daí nós não estamos falando de ir ao psicólogo, nós estamos falando de pesquisas sobre perguntas simples que as pessoas respondiam ou respondem desde a década de 70 até hoje em relação ao sentimento de infelicidade, de ser deixado de lado, enfim, várias coisas. E isso não acontecia, ou acontecia muito raramente lá na década de 90. Veio aumentando fortemente no início dos anos 2000, especialmente de 2011 e 2012 para cá. A curva das pesquisas, ela é muito grande quando se trata disso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, se alguém tem alguma pergunta aí, abre o áudio e pergunta, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que gostam bastante desses temas aqui. Abre o áudio. Senhor, posso perguntar? Eu não estou olhando vocês, então vai ficar mais fácil se tu abrires o áudio. Sor. Fale. Eu queria saber se tu já teve que ler algum livro, assim, do Freud. Eu já li muita coisa sobre ele, já li partes de livros do Freud, mas não li um livro inteiro do Freud, até porque é chato pra caramba. É uma Pois é. linguagem muito antiga, mas já eu tenho estudado muito sobre ele. Mas Freud, a gente tem que saber que ele é um dos precursores da psicologia, mas ele é o pai da psicanálise. E a psicanálise é uma das vertentes da psicologia, né? Tipo, eu vou ser um psicólogo, eu vou escolher qual caminho eu vou seguir dentro da psicologia. E a psicanálise é um desses caminhos, certo? Tem vários outros caminhos aí que a gente pode seguir. A psicanálise, pelos meus estudos até agora, não é a minha ideia, não é o meu preferido. Mas tem muita coisa na psicanálise que faz muito sentido para nós. Um dia a gente pode, inclusive, conversar a respeito disso. Então, em relação ao aumento da depressão, gente, algumas perguntas, algumas frases que são muito comuns, e daí é quando eu falo das pesquisas. Como é que funcionam essas pesquisas? Simples. As pessoas hoje dizem mais algumas frases como: minha vida não é útil, esse sentimento de inutilidade, eu não consigo fazer nada direito, eu não aproveito a vida. São esses tipos de sentimentos que aumentaram muito nos últimos 10 anos. Muito. E quando a gente fala dos últimos 10 anos, é isso mesmo. De 2011, 2012 para cá, essa curva aumentou muito. Tá? E essas mesmas perguntas, elas são feitas desde a década de 70 para as pessoas, certo? Para os adolescentes. Então, qual é o papel das redes sociais nesse sentimento, nesse aumento da depressão, nesse aumento do sentimento de inutilidade? Como eu estou vendo só os êxitos, como eu estou vendo só as vitórias de todo mundo o tempo todo, e quando eu falo em vitórias é o jantar com os amigos, é a família feliz, é as viagens, são, sabe, coisas simples do dia a dia, mas que está todo mundo fazendo e eu não estou fazendo, eu me acho inadequado. Porque os outros parece que não fracassam, né? Só eu que fracasso, certo? No entanto, a gente, quando enxerga os outros de fora, e a vidinha das redes sociais, porque a convenção da rede social é justamente que todo mundo tem que estar feliz ali, então por isso eu coloco só as coisas boas e não as coisas ruins. Quando eu olho para os outros através das redes sociais, é como se eu enxergasse um iceberg, né? Eu enxergo a pontinha lá em cima da água, mas de fato o que está embaixo ali é uma vida normal, onde as pessoas todas têm os seus fracassos, as suas alegrias, né? Mas eu só enxergo a pontinha do iceberg, que são as alegrias. Então parece que a vida dos outros é muito legal, e a minha vida é só a parte de baixo do iceberg, são os fracassos, né? E esse sentimento
de vida perfeita dos outros, ele seria desfeito se eu passasse mais tempo de fato com as pessoas. E é por isso que a interação ao vivo é muito importante, porque quando eu converso com as pessoas, quando eu de fato passo tempo com elas, eu começo a entender que a vida delas também tem os seus problemas. E elas vão me contar os problemas delas, e eu vou ajudá-las com seus problemas, e essa troca ela é muito importante, né? Agora, olha só uma coisa importante aqui, tá? A depressão entre os meninos aumentou em 21%, em 21% nesses últimos 10 anos, de 2005 para até 2016, que foi quando foi feita a pesquisa, tá? E entre as meninas aumentou em 50%. Olha só, de novo eu vou dizer isso, tá? As meninas dão mais bola para as redes sociais que os meninos. As meninas se importam mais de se sentirem excluídas do que os meninos. Isso quer dizer que os meninos não se importam? Não, não quer dizer, mas quer dizer que as meninas se importam mais. Então, muito cuidado aí, meninas, tá? Muito cuidado aí, certo? Quando eu vejo uma menina muito bonita que fez uma foto linda lá no Face, no Instagram ou coisa do tipo, uh, o sentimento de inveja, muitas vezes, que é gerado por isso, ele é maior nas meninas que nos meninos. Então, cuidado com isso, certo? O aumento de ansiedade e depressão entre os estudantes universitários, e a gente está falando aqui de gente com 18, 19, 20 anos, aumentou agressivamente também nos últimos anos, certo? Nos últimos 5 anos dessa pesquisa aqui, até 2016, e, de novo, eu vou falar sobre essa curva, porque é uma curva gigantesca. E não é coincidência. O que não é coincidência? A grande mudança que houve na sociedade aqui foi justamente o fato de que os smartphones passaram a fazer parte da nossa vida. E as redes sociais que já existiam nos computadores, elas passaram a fazer parte da nossa vida quase que ininterruptamente, quase que 24 horas por dia. Então, Sure. fale. É Tu Yasmin? acha que Tu acha que a depressão pode ser hereditária? Tipo, passar de uma mãe para um filho? Genética, eu vou falar sobre isso. Quer dizer, eu espero conseguir chegar lá. Mas Tá. ela tem um aspecto genético sim, tá? Pode ser, Uhum. mas essa genética é o seguinte, ela aumenta a predisposição para ter depressão, o que não quer dizer que tu vá desenvolver ela. Aí vem o ambiente, né? O ambiente em que eu estou inserido, ele pode desencadear essa depressão, que está lá, guardadinho na minha genética, ou pode não desencadear. É mais ou menos como o câncer. O câncer também tem essa predisposição genética. Mas se eu fumar, por exemplo, eu vou aumentar a possibilidade dessa predisposição acontecer. Agora, se eu viver uma vida mais saudável, se eu me alimentar bem, se eu tomar sol todos os dias e tal, parará, eu vou diminuir essa predisposição. Então, a genética aqui, ela é importante, ela tem o seu grau de importância, mas ela não é definitiva, tá? Ela não é definitiva. Sim. E tu acha que a depressão tem cura? Ou não? Tem, a depressão tem cura, assim. Na imensa maioria dos casos, a depressão tem cura, tá? Mas Tá daí, bom. aí é uma questão de tratamentos, e tem diversos que a gente pode, inclusive, conversar depois a respeito disso. Eu trouxe um dos gráficos do livro aqui para vocês, que é o caso de aumento de episódios graves de depressão. Olha aqui, ó. Isso aqui seria a média, tá? E aqui nós estamos falando de meninas e aqui meninos. Olha o aumento entre as meninas de 2011 para cá, tá? Todos eles aumentaram, certo? Todos eles aumentaram. A grande coincidência aqui é o uso dos smartphones, tá? É o uso dos smartphones com acesso às redes sociais, as duas coisas juntinhas. Eu não vou ter tempo de explicar tudo para vocês, o livro explica bem direitinho, ela faz várias hipóteses do que poderia ser esse aumento de depressão, desemprego e tal, tudo mais, mas ela faz esse cruzamento de dados ali
E a única coisa que faz sentido de verdade para que isso aconteça é, na realidade, eu tenho mais uma hipótese aí que ela não considera no livro dela. Ela até fala bem rapidamente, mas é sim o uso dos celulares e junto com as redes sociais, tá? Então, assim, transtorno depressivo maior, automutilação e suicídio. Ah, mas esse é um tema pesado, esse não é um tema legal de conversar, eu não queria ouvir falar sobre isso. Gente, infelizmente nós temos que falar sobre esse tema, tá? Por quê? Porque muitos de nós e muitos dos nossos colegas, infelizmente, passam e vivem por isso, tá? A gente sabe que há um aumento nessa sensação de solidão, nesse sentimento de infelicidade, de depressão, mas o que que isso tem a ver com o suicídio? Muito bem. 17 mil adolescentes, tá, foram pesquisados nos Estados Unidos entre 12 a 17 anos. Tristeza, indiferença e desânimo, insônia, cansaço e diminuição marcante no prazer de viver atingiu muita gente. Mas muita gente. E pensa, essa gurizada tem 12 a 17 anos. Quais são os problemas que eles têm? Os mesmos problemas que vocês têm, tá? Tem que estudar, tal, né? A maioria não precisa pensar em ganhar dinheiro, namorar, sabe? Então, assim, te liga comigo, ó, de 2010 para 2015, olha só, são 5 anos só na história, 56% a mais de depressivos em 2015 em relação a 2010. Ou seja, 1 em cada 9 adolescentes tem depressão. E não é fraca, não. É depressão forte. Tá? Então, assim, tem algo de muito errado nessa história. Vou dizer de novo aqui. Entre as meninas, esse sentimento de depressão é de 1 em cada 5. 1 em cada 5. E eu vou falar de novo aqui, as redes sociais afetam mais as meninas que os meninos. Primeiro porque as meninas passam mais tempo que os meninos nas redes sociais, certo? Os meninos jogam mais videogame, tal, mesmo estando em casa, assim. As meninas não. Elas ficam mais, elas gostam mais de fotos e tudo mais. E ao mesmo tempo que gosta, isso as afeta mais, tá? E a automutilação, que é o se cortar. E daí existem várias formas de fazer isso, eu não vou falar sobre isso aqui, certo? Mas é uma forma de aliviar a dor da depressão. Ela é encarada como isso mesmo. Mas eu não entendo isso, como é que alguém alivia a dor causando dor? Eu também não entendo, porque eu nunca passei por isso. Mas isso acontece muito. Acontece muito. E se isso está acontecendo na tua vida, ou acontece com alguém que tu conhece, é porque essa pessoa está passando por um momento grave de depressão. E precisa ser ajudado, gente. Nós precisamos parar com essa história de que isso é loucura, que não sei o que eu vou resolver isso sozinho. A gente não resolve sozinho, a gente precisa de ajuda. Entre 2009 e 2016, o número de garotas, deveria ser que está ali, do ensino médio, quem pensou em suicídio, aumentou em 34%, tá? E o número das meninas que tentou, 43%. É muito grave isso. E a gente precisa parar para pensar nisso. Porque se a gente estivesse falando aqui de Covid, tava todo mundo apavorado, tá? Os números da depressão são muito maiores que os números de Covid que a gente vê por aí. Muito maiores, tá? E a gente não está falando aqui só em perdas de vida, a gente está falando aqui em perda de qualidade de vida. Porque não adianta só sobreviver, né? A gente precisa viver e viver bem, viver legal. Só que a gente está passando por um momento, especialmente de isolamento social, em que, te liga, eu estou fazendo uma associação direta da depressão na adolescência com isso aqui, com o celular e com as redes sociais. E a gente está direto em casa e eu pergunto para ti, tu está fazendo o que quando não está estudando, quando não está fazendo as atividades do colégio? Tudo isso tem algo em comum, tá? Está ligado diretamente ao celular e às redes sociais. Aí. Por que elas aumentaram? Foi feito várias pesquisas, pensou assim, é a pressão acadêmica, as escolas estão pressionando mais os alunos e é por isso que os alunos estão entrando em depressão. Não é verdade, as escolas pressionam menos os alunos.
Os alunos estudam menos hoje do que estudavam há 10, 15, 20 anos. Passam menos tempo estudando, certo? Então, assim, e um detalhe importante, o aluno que estuda mais, que passa mais tempo lendo livros, que passa mais tempo fazendo continhas de matemática, este aluno ele tem automaticamente menos depressão do que o que passa mais tempo olhando para uma telinha de celular. Então, olha aqui alguns fatores importantes, tá? Para aumentar a depressão. Mais tempo de tela. Quanto mais tempo de tela, maior a chance do cara ter um problema em relação à depressão. Quanto menos tempo de interação social ao vivo mesmo, de sentar com o pai, com a mãe, de conversar, de brincar, de jogar um joguinho, com os amigos, com o vizinho, com a vizinha. Não sei quais são as possibilidades de interação social que tu tem, seja brincando com o irmão, com a irmã. Eu estou falando de ao vivo mesmo, não é pelo celular, tá? Isso faz toda a diferença. E outra, menos tempo de leitura impressa. Cada vez menos gente lê hoje em dia livros. Ah, Sora, mas eu gosto muito de ler, mas eu leio no meu celular. Não é a mesma coisa, tá? Quando eu leio no meu celular, eu eu uso a luz azul. Aqui está emitindo luz, aqui está refletindo luz. Quando eu emito luz, eu aciono algumas coisas no meu cérebro que vão desencadear essa depressão e a gente vai conversar ainda em seguida sobre isso. Mais um fatorzinho que ela comenta bem rapidamente aqui e eu tenho comentado bastante sobre que os filhos cujos pais estão sempre supervisionando tudo e que se adiantam para resolver os seus problemas, ou seja, um mimadinho, né? Eles também são mais propensos à depressão. A gente precisa aprender a criar uma casca. Como é que a gente cria essa casca? Através da independência. Quando os pais vêm e fazem tudo pelos filhos, eu não aprendo a me virar. E esse aprender a se virar é muito importante. Muito importante. Mas, Sor, como é que eu faço para meu pai deixar de me mimar? Essa é uma pergunta importante. Eu precisaria conversar com os pais a respeito disso. Aqui é o exemplo da tela azul e do vício que é causado em função dos smartphones, tá? É vício de verdade, certo? Com as mesmas áreas que são acionadas no nosso cérebro pelos vícios das drogas, elas acontecem também pelos vícios do smartphone. Qual a importância do sono e o que isso aqui influencia no meu sono? Muito bem. Os adolescentes deveriam dormir 9 horas por dia. Pelo menos é a fase da vida, além do primeiro bebezinho lá, é a fase da vida que mais se deveria dormir na vida é a adolescência, tá? Mas os adolescentes estão dormindo cada vez menos. E menos de 7 horas. E qual a razão para isso? De novo, de 91 para 2015, olha só a mudança, 57% dos adolescentes têm dormido menos de 7 horas. Antes, em 91 para cá, muita gente dormia mais de 7 horas por dia. Em 2015, isso foi para diminuiu em 57% o número de adolescentes que dormem mais de 7 horas por dia. Ou seja, de 2012 a 2015, 22% a mais em 3 anos. Aumentou 22%. Ou seja, gente, vou fazer algumas associações aqui que o livro traz, tá? Quem passa 3 ou mais horas em aparelhos eletrônicos, seja no celular, seja no computador, mas especialmente no celular, normalmente, automaticamente vai dormir menos de 7 horas. Porque essas horas de celular, elas alteram as minhas horas de sono. Às vezes porque eu estou no celular, e muitas vezes porque eu ainda não consegui sentir sono. Tá? Quem tem o hábito da leitura impressa, pode ser de revistas, pode ser de livros, pode ser do nosso amiguinho, sei lá do que tu lia aí quando tu era pequeno, dorme mais, tá? Porque a leitura de algo que reflete a luz e não que emite a luz, ela faz com que a gente durma mais, a gente tenha mais sono, ok? Atividades físicas, encontros pessoais, certo? Significam também tem uma atividade de sono maior.
ok? Isso é hormonal, gente. É aquela satisfação que te dá e que te faz dormir bem, que te faz deitar na cama relaxado e dormir, e não uma mente que está funcionando o tempo todo. A tela azul do computador, que é a emissão de luz que ela tem, ela engana o cérebro da gente. Ela diz pra gente que ainda é dia, né? E por isso nosso corpo ele produz menos melatonina, que é o hormônio do sono, e por isso a gente sente menos sono. A gente é capaz de passar uma noite rodando telinha, fazendo algo inútil no celular. A falta de sono, ela representa perda cognitiva, ou seja, eu me torno menos inteligente, menos capaz de reter informações, baixa imunidade, eu sou mais capaz de pegar uma doença, ganho de peso, pressão alta, depressão e ansiedade. Opa, depressão e ansiedade de novo? Sim, a falta de sono causa isso. E a probabilidade de quem não dorme o suficiente desenvolver sintomas de depressão é de 31%. Quem dorme pouco, 3 a cada 10 pessoas têm uma chance de adquirir uma depressão. Enquanto das pessoas que dormem mais, isso baixa para 12%, ou seja, uma em cada 10 pessoas. Olha o quão grave é isso, tá? E o que nos faz dormir menos? De novo, tá? Pesquisa séria a respeito desse assunto. Aqui embaixo tá aqui, ó, uso de mídias sociais todos os dias e uso de aparelhos eletrônicos por mais de 3 horas por dia. Isso aqui nos faz dormir menos. Enquanto os esportes nos fazem dormir mais, as relações sociais, os livros e as revistas nos fazem dormir mais. Tem outras coisas que nos fazem dormir menos? Tem, tá? Mas o principal é o uso de mídias sociais. E, gente, dormir menos causa depressão. Só o fato de utilizar isso aqui já nos torna propensos à depressão. E se isso aqui nos faz dormir menos, a depressão vem com maior facilidade. As nossas redes sociais, elas estão aí, e elas estão aí para nos fazer passar mais tempo junto delas. O que eu vou precisar fazer, então? Se fosse um câncer, como a gente falou antes, o que a gente faria? A gente ia procurar um tratamento, ia procurar um médico, mas a gente está falando de depressão, né? Isso não é tão importante assim. Aí o que eu falei antes, Yasmin, eu nem vou fazer questão de repetir aqui. A genética, ela pode influenciar? Pode. Mas ela só vai influenciar de verdade se ela tiver um ambiente favorável para desencadear essa depressão. Então, algumas coisas que fazem com que a gente tenha depressão. Privação de sono, e o celular nos priva do sono. A gente está dormindo menos por causa disso aqui. A falta de convívio social. Isso aqui está fazendo com que eu deixe de ter esse convívio social ao vivo. Eu não janto mais com os meus pais. Eu não almoço mais com a minha família, porque eu estou o tempo todo no celular. Falta de atividades físicas, pouca leitura e celular em excesso são a receita perfeita para se ter essa bomba aí. O que eu preciso fazer então? Eu preciso largar o celular e fazer outra coisa. É isso que eu preciso fazer. Mas não é fácil, eu estou em casa o tempo todo, esse negócio fica comigo o tempo todo. Como é que eu faço? Gente, a gente precisa esconder. Quando tu vai dormir 10 horas da noite, 9h30 da noite, precisa entregar isso aqui para uma outra pessoa e dizer, ó, não me deixa pegar, porque agora eu preciso dormir. Ah, mas eu não vou conseguir acordar no outro dia porque eu não tenho despertador. Compra um despertador. Compra um despertador. Mas a gente precisa se afastar um pouquinho disso aqui. E eu tô falando aqui para vocês de algo que não é só para vocês, não, é para mim também. Se eu andar com isso aqui por perto o tempo todo, eu vou ficar olhando para isso aqui o tempo todo. Então, larga o celular e vai fazer outra coisa. Mas o que eu vou fazer? Eu tô em casa o tempo todo, senhor. Vai cozinhar, vai criar receita, vai brincar com o cachorro, conversar com teu pai, com a tua mãe, passar mais tempo com teu irmão, que tu não passa há um tempo, vai dar uma caminhada, construir casinha de boneca com a tua irmã, sei lá, vai ler um livro, pega o livro, cria, aprende a criar prazer na leitura de verdade. Isso aqui me tira a depressão, enquanto isso aqui me causa a depressão. Qual dos dois eu vou escolher? Isso aqui me dá mais prazer, porque isso aqui vicia, esse aqui não. Isso aqui a gente precisa aprender a criar esse hábito. E falta 1 minuto para eu terminar esse negócio. E eu preciso dizer para ti, mantenha o celular longe de ti. No Android e no iOS, no Android tem uma ferramenta lá nas configurações que diz assim, ó, bem-estar digital. Entra lá e tu vai ter noção do tempo que tu tem gasto
na internet. Gente, é grave esse negócio. Tá? O meu tempo vai terminar, infelizmente. Podia falar mais meia hora a respeito disso. Mas eu amo vocês. E eu queria dar essa dica para vocês e não podia deixar terminar, vocês entrarem nas férias sem isso.